Quero ler um texto que está em Gênesis, no capítulo 22, que fala do nosso pai na fé, Abraão. E é um texto que eu vou ler agora, é um pouco longo, né? Vou ler do capítulo 1 ao versículo 19, e depois vou conversar um pouquinho com os irmãos, como eu sempre tenho feito quando ministro a palavra. E esse momento eu acho que ele traz muito aprendizado para as nossas vidas. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo 22 de Gênesis. Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, em sacrifício, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Nisto levantou os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar, Jeová Jiré, onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus moços, e levantando-se foram junto a Beer-Sebá, e Abraão habitou em Beer-Sebá. Fazer mais uma oração aqui, queridos, só para a gente continuar meditando aqui na palavra. Meu Pai, meu querido Deus, Tu és bendito, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Um Deus que cuida de nós. Um Deus que, conforme essa palavra que acabamos de ler, nos diz, um Deus que também nos prova, mas nos prova com o intuito de que sejamos aprovados. E tudo que eu espero, Senhor, é que em cada um de nós, que estejamos passando por lutas ou não, que nós sejamos aprovados pelo Senhor. Porque só ganharemos, Senhor, o céu,
se passarmos pela prova, se passarmos por essa lida, a qual temos enfrentado dia após dia. Mas em todas as coisas, Senhor, nós temos uma certeza, é que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, o teu Filho, o teu único Filho, aquele que também entregou a sua vida por nós e que está sentado à tua direita, Deus, e daí intercede por nós, e como a tua palavra diz que o Espírito Santo faz, é com gemidos inexprimíveis. Advoga a nossa causa diante do Senhor. E por isso, estamos alegres e felizes, porque sabemos que a vitória já está sobre cada um de nós. E que esta palavra, Senhor Deus, a qual iremos meditar nesta noite, ela ache um lugar seguro nos nossos corações. Que ela nos reavive, Senhor Deus, que ela nos traga ânimo, que possamos, Senhor, evidenciar de forma gloriosa e grandiosa, Senhor Deus, o teu poder nas nossas vidas. Continua te manifestando em cada um de nós e que possamos, Senhor Deus, verdadeiramente viver o que esta palavra vai nos ensinar nesta noite. Eu oro por cada vida que entrou nesta sala de oração, neste momento, Senhor Deus, de comunhão, que o Senhor esteja revestindo a cada um deles, as suas famílias, Senhor Deus, que elas estejam encontrando agora um altar de adoração em cada casa, em cada lar representado por essas pessoas, e que nesse altar de adoração, de sacrifício, de louvor ao Senhor, sejamos, Senhor Deus, sacrifícios vivos e agradáveis ao Senhor, e que as nossas orações cheguem até o Senhor com cheiro suave, e que retorne a cada um de nós com bênçãos imensuráveis. Esta, Senhor Deus, é nossa oração, também agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra que acabei de ler, ela mostra o ponto quando Abraão foi provado, né? Só que eu queria lembrar os irmãos de uma coisa. Não foi a primeira vez que Abraão foi provado. Às vezes a gente olha a história, e a Bíblia enfatiza muito esse ponto aqui de Gênesis capítulo 22, quando fala da prova que Abraão passou. Mas eu poderia dizer, essa foi a maior prova de Abraão. Mas não quer dizer que ele já não tinha passado por outras provas. A exemplo, irmãos, vamos entender um pouquinho Gênesis capítulo 12. Quando Deus diz a Abrão, naquele tempo, né? Em Gênesis 12 ele ainda não era Abraão. Em Gênesis 12 ele era Abrão, cujo significado do nome é pai exaltado. Até que Deus o chamou de Abraão, mudou o seu nome e ele passou a ser pai de multidões. Então, quando estamos em Gênesis 12 e Deus chama Abrão, Deus diz a ele assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é uma prova, irmão. E é uma prova grandiosa. Porque eu fico a imaginar se Deus chegasse agora para você e dissesse, abandone tudo e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar, que você nem sabe qual é. Você faria? Você faria? Então veja que a prova na vida de Abraão não foi só o sacrifício de Isaac, mas eu vejo a vida de Abraão, uma preparação de um homem de fé, do qual confiava em Deus para chegar ao seu maior ponto de provação, que foi entregar seu filho em sacrifício vivo. Você acha que foi fácil para Abraão, que levou consigo, além da sua esposa e alguns servos, que levou seu sobrinho Ló com ele, e chega no momento em que os pastores de Ló começam a discutir com os pastores de Abraão, e Abraão se separa de mais um ente seu da sua família?
Irmãos, a prova, ela não é só quando ela é grande demais. Nós estamos sendo provados, irmãos, todos os dias. E se prepare, porque a cada prova que você vem passando dia após dia, é Deus te preparando para algo maior, mas também muito abençoador para a sua vida. Porque quando ele consumou aquele ato de sacrifício, Deus disse, agora é em você, não é só você o abençoado, mas são benditas todas as famílias da terra. Na sua descendência, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, falar de provação não é fácil, porque eu acredito que muitos de nós estamos passando pela prova. Irmão Rubens falou de um problema, Glauber está aí com a gripe atacando, né? O irmão Damião tem uma luta dentro da sua casa com sua mãe, que também vem orando. Eu tenho lutas na minha casa, tenho luta no meu trabalho, e eu acredito que muitos de vocês aqui não se manifestaram aí falando nesse momento. Mas todos nós, irmãos, temos temos provações, são grandes ou são pequenas, mas temos provações. O que eu quero nessa noite, irmãos, é que nós entendamos que a provação, ela não é para outra coisa, é somente para nós sermos aprovados diante de Deus. E o que Deus quer são filhos que sejam aprovados porque confia nele. E aqui eu faço uma pergunta direta e objetiva para você. Você confia em Deus? Porque quando eu olho para Abraão, irmãos, eu vejo um homem que confia plenamente em Deus. Porque em todas as vezes que Deus chama por ele, pelo seu nome, a palavra que ele usa de imediato é dizer a Deus, eis-me aqui. Não importa o que você está passando, a luta ou a dificuldade. O importante é a resposta que você vai dar a Deus quando ele falar contigo. E Deus tem falado conosco. Deus tem falado de sacrifício. Deus tem falado de confiança. Deus tem falado que quer fazer grandes coisas na minha vida e na tua vida. Mas minha pergunta é, o que você tem dito para Deus? Independente do que estejamos ou tenhamos que fazer, irmão. O mais importante é a gente olhar para Deus e dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. É o que a gente vê aí no versículo 1, quando Deus chama por ele e ele diz, eis-me aqui. E quando ele diz, eis-me aqui, Deus diz a ele o que quer. E é forte, irmãos, quando Deus diz o que quer. Porque nem tudo o que Deus quer é o que a gente quer. Já prestou atenção? Às vezes Deus está falando algo, mas não é o que eu quero ouvir. É aquela historinha que às vezes a gente já ouviu muito falar na igreja, né? Que a gente vai abrir a Bíblia e dizer, Senhor, fala comigo. E tudo que a gente quer ouvir ali é Deus dizer, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eis que eu te sustento com minha destra fiel. Eis que eu tenho uma vitória para você. A gente quer ouvir palavras desse tipo. A gente não quer ouvir Deus dizer assim, eis que eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Esse texto a gente não quer ler. Mas o que Deus está falando para a gente, irmãos, é que aquilo que eu falar, aquilo que eu te pedir, aquilo que eu te disser para fazer, faça com toda a sua força. Faça com convicção, faça com certeza, faça com confiança. Não tenha receio de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Quando Deus diz, toma agora, Deus não deu tempo de Abraão pensar. Deus diz, toma agora teu filho, versículo 2, e diz, teu único filho, e leva agora ao lugar que eu vou te mostrar, e me oferece ali em sacrifício. Ah, irmãos,
Eu vejo um homem aqui que não perguntou a Deus coisas que nós perguntaríamos. Do tipo, mas Deus, o Senhor me deixou passar 25 anos esperando por uma bênção. Aí o Senhor me dá a bênção. Ela cresce, anda comigo. E agora o Senhor está me pedindo. Você vê aqui em algum momento desse texto que eu li, Abraão questionando Deus nesse sentido. Não precisamos questionar Deus. Se você tem certeza que Deus está falando, irmão, não questione, não discuta, não murmure. Não tem por que questionarmos Deus. Deus é soberano, irmãos. Deus é Senhor. Eu não tenho por que questionar Deus. Abraão me dá um grande exemplo de confiança em Deus. Porque ele não precisou questionar Deus. Agora, tem lógica, irmão. Vamos ser sinceros aqui quando a gente pensa nisso. Um Deus que manda a pessoa sair da sua terra, do meio da sua parentela, onde ele tinha tudo. Porque não estejam pensando que Abraão não tinha nada, não, que ele estava em sofrimento, não. Ele tinha tudo e tinha herdado tudo de seu pai, Tera, que era rico, tinha posses. Abraão era rico, irmão. Ele não precisava de dinheiro, ele não precisava de nada. E aí manda ele sair. Diz que vai abençoar ele. Lá em Gênesis, no capítulo 12, você vai ver que quando ele saiu, ele tinha 75 anos de idade. E ele saiu para quando ele receber a sua bênção. Né? Que aqui eu não sei, irmãos, dizer para vocês quantos anos Isaac tinha. Mas eu não vejo um menino, mas como a gente às vezes imagina, não, um meninozinho muito pequeno, né? Eu imagino Isaac de 15 anos para frente. Sabe por quê que eu digo isso para vocês? Porque quando avistaram o monte, a lenha foi colocada nos ombros de Isaac. E uma criancinha pequena não ia aguentar carregar aquela lenha. Porque nós estamos falando de lenha. Irmão, é lenha para consumir um sacrifício de um cordeiro. Não é pouca madeira, não. Você já levou 5 quilos a uma longa distância? Para você ver o quanto pesa? Por isso que eu digo para vocês, não era uma criancinha qualquer. Então, ele já tinha crescido com seu pai durante um tempo. Eu imagino aí, vamos pensar aqui que tinha 15 anos de idade. E com 15 anos de idade, essa criança ela já tinha passado por algumas situações. Do tipo, essa criança sabia que o seu pai era um homem que adorava a Deus e fazia sacrifício. Onde está comprovado isso, irmão? Está comprovado, irmãos, quando ele diz assim, pai, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, mas cadê o cordeiro? Ele sabia que quando o pai ia sacrificar e adorar a Deus, o pai levava fogo, levava lenha, levava não era só o cutelo, a faca, mas levava o cordeiro. Eu nunca vi, pai, o Senhor ir adorar de mãos vazias. Eu nunca vi o Senhor ir fazer sacrifício sem levar o cordeiro. E hoje o Senhor está indo sem levar. Então, é uma criança que já tinha entendimento, já dialogava com o pai. Eu vejo também, irmãos, um pai que em muitos momentos eu imagino Abraão em silêncio. Sabe por que eu imagino Abraão em silêncio? Porque na mente dele eu acredito que passava um filme. Eu tenho que obedecer a Deus, mas ele olhava para aquele filho, caminhando com ele. Porque, irmãos, apesar dele ter acordado cedo, preparado os arreios dos animais para viajar, aquela coisa todinha, mas diz que a viagem demorou 3 dias. Depois de 3 dias foi que eles viram o monte. Foi 3 dias passeando, andando com essa criança. E olhando para ele, sabendo que estou indo sacrificar meu filho. Porque Deus pediu. Imagine o que é isso, irmãos.
Você está indo fazer algo que Deus lhe pede. Deus pediu algo a você e você tem que passar aí um tempo olhando para aquele sacrifício e dizendo, eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar. E ainda você saber e Deus saber que você o ama. Porque no versículo 2 está dizendo, eu quero teu filho. Teu único filho a quem você ama. Deus não lhe pede nada que não lhe custe alguma coisa que você não tenha um apreço grande por aquilo. Porque Deus quer que nós mostremos algo para Ele. Não existe nada na minha vida, nem na tua vida, que seja mais importante do que Deus. Nada pode superar o meu amor por Deus. Absolutamente nada pode ser maior do que o meu amor por Deus. Eu já ouvi o pastor Ideval dizer muitas vezes uma coisa, e os irmãos aí, a maioria lá da IBMN, né, da Igreja Batista Missionária Nacional, sabe disso. É quando ele diz que ele olhou para Maria e disse, ou eu ou Jesus. E ele disse que Maria disse, Jesus. Porque não é o amor que Maria sente por ele que era maior, mas Maria sabia que o amor que ela tinha por Deus era maior. E que Deus é poderoso o suficiente para fazer muito mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Acredite nisso, meu irmão. Acredite muito nisso. Então, chega esse momento em que ele olha para o seu filho lhe pergunta onde é que está o holocausto e ele disse, Deus proverá. Vamos entender algumas coisas, irmãos, que nós estamos ouvindo mais uma vez nessa noite, porque eu sei que você já ouviu isso. Deus é um Deus que tem promessa para a minha vida e para a sua vida. Deus é um Deus que vai sempre nos pedir algo que nos custe alguma coisa. Deus é um Deus que também provê tudo que a gente vai precisar. Paulo, ele disse que Deus não nos prova além das nossas forças. E nós não somos provados além das nossas forças, irmãos. Nós não somos provados além das nossas forças. Deus vai saber o limite da minha vida e da tua vida. Deus não precisa e Deus não quer me provar além das minhas forças, mas Deus sabe, irmãos, que eu posso suportar algo. E quando você estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, saiba, eu ainda posso suportar, porque Deus é comigo. Agora, no dia que você disser, Senhor, eu não aguento mais, aí ele diz, agora é minha vez, porque você não tem mais como ir adiante. Não tenha vergonha de dizer isso, não, irmão. Porque chega um momento que você vai abrir a boca e vai dizer, meu Deus, eu não aguento mais. E ele vai dizer, filho, eis-me aqui, eu estou aqui. Acho muito interessante aqui, irmão, nesse texto, quando ele levanta o cutelo para sacrificar seu filho e o anjo do Senhor fala com ele para não o fazer. E ele olha para trás e ele vê o cordeiro que Deus providenciou. Eu aprendo uma coisa muito tremenda aqui, irmãos. É que quando Deus pede um sacrifício que eu não tiver condições de cumprir com esse sacrifício, Deus vai prover um milagre na minha vida para eu cumprir com aquilo. Lembram da nossa campanha de 75 dias? A gente pode não ter, mas Deus vai prover. Eu tenho que acreditar nisso. Deus é um Deus que provê todas as coisas. É milagre de Deus, irmãos. É milagre de Deus. De onde saiu o cordeiro? Um pastor Ideval pregou terça-feira. De onde saiu a moeda na boca do peixe? De onde saiu?
são perguntas que elas não têm respostas científicas para a gente. Não, e nós não vamos encontrar. Nós só encontramos as respostas mediante uma coisa, irmãos. Mediante a nossa fé. Somente assim. Como é que o povo atravessou o Mar Vermelho, irmãos? Como é que as muralhas de Jericó caíram? Como é que Gideão venceu um exército tão poderoso daquele com 300 homens? Como é, irmãos? Como é que Josafá venceu 2 reinos que vinham contra ele somente com louvor e adoração, Glauber? Somente com louvor e adoração. Como é que isso ocorre? Como é que a mulher estéril, como era Sara, deu à luz a um filho? Como é que você explica essas coisas? A gente não precisa querer explicações, irmãos. A gente não precisa questionar Deus. O que nós precisamos é acreditar, é confiar, é usar a nossa fé. Esse homem é chamado pai da fé. Ele está lá na galeria dos homens da fé, dos grandes homens da fé. Hebreus capítulo 11, você vai ler, você vai encontrar o nome de Abraão escrito lá, e dizendo é o pai da fé. É o homem que nos motiva a confiarmos em Deus por tudo que a gente está lendo aqui, que não teve medo, não teve receio de entregar o seu melhor, o seu único. Esse é o nosso Deus. É o Deus que eu creio, é o Deus que eu prego, é o Deus que eu amo, é o Deus que eu quero viver para sempre. Nele, por Ele e para Ele. E eu estou convidando você hoje aqui nessa breve, rápida meditação, irmãos, para continuar confiando no Senhor, independente do que você está passando, para aumentar a sua fé em Deus hoje, para dizer a Deus, Senhor, eu creio na minha vitória, não importa o que eu esteja passando ou o que eu tenha que passar, mas eu vou vencer, eu vou triunfar, eu vou ver a tua glória na minha vida. Essa palavra que eu quero ouvir de você. Essa palavra que Deus quer ouvir de você. Deus te pediu algo hoje. Faça. Deus vai te pedir algo amanhã. Faça. E use essa palavra. Senhor, eis-me aqui. Minha vida está nas tuas mãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmãos. Que nós possamos verdadeiramente trilhar esse caminho de fé, como um exemplo desse homem de Deus, chamado Abraão. Pai de multidões. Que nós possamos, irmãos, verdadeiramente entender que o nosso Pai é maior e nos ama e ama muito. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês.